teremos História da Música, praticamente um ano fora do ar. Esse quadro está de volta com grandes honras, porque eu vou falar do grandíssimo compositor alemão que compôs a Cavalgada das Valquírias. Ele mesmo, o grande criador de óperas que reinventaram o conceito de uma arte total que envolvesse música, dança, poesia e canções. Uma vida cheia de altos e baixos, amores turbulentos e o seu suposto envolvimento com o movimento nazista, afinal era o compositor favorito de Adolf Hitler. Então não perca hoje tudo sobre Richard Wagner. E aí, tá feliz que o quadro Tudo Sobre voltou? Sabe que eu não queria ter tirado ele do ar, mas foi necessário. Mas por que eu tiraria do ar vídeos biográficos que são a maior referência no Brasil, que tá sendo passado nas universidades, nas escolas e pra todos os alunos de música? Por que eu faria isso? Porque vocês não fazem a parte de vocês. Afinal, todos os youtubers pedem like, entra no vídeo, sai no outro, e você é incapaz de fazer isso por eles, dizendo que gosta do canal, dizendo que gosta do Tudo Sobre, mas nunca deu um like na sua vida. Porque provavelmente a sua mão vai cair. Então, se esse vídeo não tiver chegado a 5 mil likes, eu vou ficar mais um ano com ele fora do ar. Então chegou a hora de você fazer a sua parte, compartilhar com seus amigos, pedir pra eles darem pelo menos um like, pra gente engajar esse conteúdo, pra que ele não se perca na internet, porque é muito importante. Afinal, eu já falei de todos os compositores mais famosos, e esse ano eu pretendo falar de vários compositores eruditos brasileiros. Então, vamos lá. Já deixou o like? Eu vou ficar dando sermão até você clicar no like. Vai lá, anda. E não deixe de conferir a playlist do Tudo Sobre. Quem sabe o seu compositor favorito já não passou por aqui. Checa antes de me cobrar. Vamos lá? Wilhelm Richard Wagner, compositor alemão, nascido no dia 22 de maio de 1813 e falecido no dia 13 de fevereiro de 1883. O Wagner nasceu numa família super alemã e nasceu em Leipzig, na Alemanha. Mas ele cresceu num bairro judeu, olha só que coisa. Tô chocada. O Wagner era o 9º filho de Karl Friedrich Wagner e ele era um escrivão do serviço policial local. E a sua mãe, dona de casa, era filha de padeiro. Ela chamava Johanna Rosini. O pequeno Wagner não chegou a conhecer o seu pai biológico porque o pai dele morreu quando ele tinha 6 meses de idade. Ele teve um troço e o Wagner não conheceu o pai. Então a sua mãe e seu irmão passaram a viver com um amigo da família, que era um ator, dramaturgo, o Ludwig Geyer, e ele acabou se casando com sua mãe e virou seu padrasto. Embora o pequeno Wagner sempre achou que esse cara era o pai dele. Nunca falaram que não era. Pra ele era o pai dele. E esse padrasto dele tinha um amor muito grande pela atuação, pela arte, pelo teatro. E essa paixão passou a ser compartilhada com seu enteado, Wagner. Daí ele começou a colocar o enteado dele pra participar de todos os eventos teatrais, fazendo papeizinhos figurantes, assim, tipo uma árvore, um anjinho. Wagner tava já atuando aí piquititinho. É muito fofo. Quando Wagner completou 7 aninhos, em 1820, ele foi matriculado numa escola de um pastor, onde ele teve aulas de piano, e latim. Aprendendo latim. Mas ele não era nem um pouco estudioso, não era um bom aluno. Ele gostava de ficar tirando as músicas de ouvido em vez de aprender a partitura. Ele preferia nem tocar as músicas clássicas, ele preferia tocar as músicas que ele ouvia no teatro, que ele gostava, tudo de ouvido. Ou seja, já estava indo pro caminho errado e não estava estudando. Mas o seu padrasto apoiava muito, né, essa veia artística do enteado. Mas desgraças aconteceram e seu padrasto acabou morrendo um ano depois. Esse padrasto tinha um irmão que era tio, né, do Wagner, e falou que: menino, eu vou te mandar pro internato. Tio malvado do Wagner mandou ele pro internato. Tadinho, ele virou a Annie with Annie, que fica lá excluído no internato, no orfanato, viajando na maionese, sonhando ali com grandes performances teatrais. Enquanto os meninos riem dele, porque ele vai ser ator e vai atuar nas peças de teatro e vai criar óperas. Tudo na cabeça dele. Mal sabiam eles. Então, quando ele completou 13 anos, ele resolveu escrever um libreto de uma ópera sozinho. Vou escrever uma história. É bem difícil, viu, gente, fazer um libreto, porque precisa ter tudo muito organizado, as áreas, os atos, os entreatos. Ele já tava manjando o negócio. E essa seria a sua Opus 1, né? Opus significa ópera, né? A sua primeira tentativa aí como um escritor de ópera. E essa ópera se chamava Les Bals, eu não sei se fala assim. É essa aí. E essa ópera era bastante influenciada por Shakespeare. E ele terminou ela quando ainda tava na escolinha. Mas como ele não entendia nada de música, né, partitura, né, ficava tirando coisa de ouvido, não sabia como registrar a música que ele queria imprimir ali naquela história, ele resolveu que ia estudar mesmo música para conseguir, né, musicalizar as suas óperas que ele pretendia fazer. Ele precisava estudar música, especialmente composição. Aí sim. E ele conseguiu
um professor. As suas primeiras lições de harmonia foram entre 1823 com um professor ali de Leipzig mesmo, que era um tal de Christian Miller. E esse professor era o melhor tipo de professor. Estimulava e, acima de tudo, fez com que ele conhecesse obras que ele jamais esqueceria. Um dia esse professor levou o pequeno Wagner para ouvir a 7ª Sinfonia de Beethoven. Porque vocês não sabem, naquela época não tinha Spotify, não tinha YouTube, que a pessoa podia ficar ouvindo as coisas. Ela tinha que ir até um lugar, ter a oportunidade de ouvir uma orquestra reproduzir as obras dos grandes gênios do passado. E quando ele ouviu essa sinfonia, assim como quando eu ouvi a primeira vez, ele se curvou diante de Beethoven e disse: mano, imagina, o segundo movimento dessa sinfonia é minha música favorita. A partir de então, Beethoven passou a ser o seu compositor favorito, né? Afinal, é o maior compositor de toda a galáxia. E ele ficou viciado em ouvir Beethoven. Foi ouvir a 9ª Sinfonia, foi ouvir as outras obras. Ele ficou tão viciado em Beethoven que ele começou a fazer transcrições pro piano das obras sinfônicas. Ele ouvia uma sinfonia e começava a escrever ela versões diferentes para ele ficar tocando no piano, porque ele era uma viciada em Beethoven. E foi a partir daí que as primeiras composições para piano começaram a aparecer. As primeiras sonatas para piano, as primeiras aberturas orquestrais já estavam indo pro papel, e Wagner já era um compositor. Mas a sua paixão mesmo era a ópera, era o maior frequentador de ópera, afinal a ópera era o maior dos entretenimentos. De ir lá e ver uma peça que tinha música e atuação e cenários. Wagner era apaixonado por isso desde criança. E ele também tinha veias de poeta, né? Ele escrevia poesias enquanto assistia grandes obras. Se for ver, praticamente todos os tipos de arte acenderam um fogo demoníaco dentro dele, que ele precisava botar isso tudo pra fora. Pode esperar que vai vir uma explosão aí de um grande gênio que estava por surgir. Quando Wagner completou 18 aninhos, ele se matriculou na Universidade de Leipzig, e lá ele pôde ter as aulas de composição avançadas. Um dos professores de Wagner ficou muito apaixonado pelas obras dele para piano, principalmente as sonatas, e Wagner decidiu fazer uma sonata para esse professor ficou todo emocionado e falou: olha, eu vou publicar numa editora e a gente vai vender pela nação a sua obra aí na partitura impressa. Ele ficou extremamente honrado, finalmente ele estava estreando no mercado como compositor. Uau, ele foi numa loja e viu ali Wagner, sonata, ele ficou todo feliz. Isso dá muito gás, né, pra gente continuar compondo e criando. Não é à toa que um ano depois, Wagner já estava escrevendo a sua primeira sinfonia em dó maior, que era uma obra extremamente beethoveniana, super beethoveniana. E o público recebeu muito bem essa obra, ela chegou a ser executada inclusive em outros lugares, tipo Praga. Uau! Daí ele se sentiu preparado para musicalizar finalmente todas aquelas obras e histórias que ele tinha criado esse tempo inteiro. Ou seja, iam começar a sair as óperas, que seria o forte, né, de Wagner. E eu te digo, criar uma ópera é uma coisa muito difícil de fazer. Então, em 1833, ele conseguiu um cargo de maestro num teatro local em Würzburg. E neste mesmo ano, ele completou 20 anos e finalmente terminou sua primeira ópera, a Die Feen, As Fadas. Nossa, meu alemão é perfeito, né? Daí, né, com essa ópera em mãos, ele pôde ser nomeado a diretor musical também, porque ele poderia tanto reger quanto dirigir e produzir. Isso deixou ele muito animado, porque aí ele poderia compor as óperas e estreá-las, fazerem elas acontecerem. Tudo, meu amor. Só que não. Sempre tem uma desgracinha, né, nas vidas dos compositores. Eles sofrem, meu Deus. Essa casa aí que ele foi nomeado diretor e maestro já tava pra fechar, ela já tava falindo. E isso fez com que ele perdesse o emprego, afinal a casa fechou e ele também entrou em falência. E essa desgretinha que aconteceu foi num momento ruim, porque ele tava cheio de dívidas e não podia pagar por elas. Aí o que Wagner pensou? Ele falou: mano, eu preciso ir embora do país, porque os agiotas, os caras vão tudo me cobrar. Eu preciso fugir do país. Então ele atravessou aquele mar estreito que tem ali no norte da Bélgica para chegar em Londres. Esse trajeto foi muito turbulento, afinal ele teve que ir de barco, sei lá o que ele arrumou, mas essa viagem inspirou ele a escrever uma ópera que se chama O Holandês Voador, que tem tudo a ver com essa época que ele tava fujona, nas aventuras dele fugindo. E ele continuou viajando para lá e para cá, até se instalar finalmente em Paris, na França, lá por volta de 1839. E ele já não tava compondo muito nem vivendo de música, ele passou a viver de escrita. Ele escrevia uma coisinha, vendia essas coisas. Ele era um bom escritor. E ele era muito bom escrevendo poesias e poemas e conseguia vendê-las, né? Acreditem ou não, houve uma época onde as pessoas valorizavam essas coisas. Você escreveu um poema, a pessoa, nossa, vou pagar por ouvir.
Tinha isso. Mas ele não aguentava mais viver de escrita e queria continuar escrevendo suas óperas. Uns 2 anos depois, ele tinha uns 20 e pouco, ele finalmente conseguiu voltar à sua terra natal, a Alemanha. A dívida já teria sido perdoada na cabeça dele. Mas ele passou a morar na cidade de Dresden. E nessa cidade tinha um teatro que ele queria muito trabalhar, porque ele queria continuar produzindo as óperas. A vida dele era produzir as óperas dele. E elas estavam todas no papel. Inclusive aquela holandês voador legal lá que ninguém nem tinha ouvido ainda. Então ele fez uns contatinhos aqui e acolá, mostrou suas óperas e tinha um desempenho muito bom como maestro e músico. Ele acabou sendo nomeado um condutor. Assim, tipo um suplente para reger. E nessa época aí ele pôde estrear o Holandês Voador, todos adoraram e foi ótimo. E além dessa, ele estreou a famosa ópera. Isso aqui, ó. Nossa, foi um sucesso estrondoso essa. Essa é bem famosa. Ela foi estreada em outubro de 1845 e foi um dos maiores sucessos da época. Ou seja, o nome dele cresceu bastante. Ele era muito amado pelas suas obras. Mas ele andava com um pessoal meio esquisito, meio ultra conservador, extremista, estranho, gente opressora. Ou seja, pessoas que odiavam judeus. E judeus, acreditem ou não, prosperavam naquela época, assim, de monte, vivendo normal ali na Alemanha. E Wagner não gostava. Então muita gente começou a olhar Wagner com um olho torto. Mano, por que você é uma opressora desgraçada? Ele passou a ser uma persona não grata, que querendo ou não, ele oprimia outros seres humanos. Então, o que aconteceu? Ele foi exilado, lógico. Porque ele já ficar no país uma pessoa que tá querendo causar discórdia. Eu também exilava ele, bem feita. Aí ele foi pra Paris, voltou pra Paris, exilada, no exílio, lá em Paris. Aí depois foi pra Suíça. Fogo na bunda, né, que ele tinha. Querendo ou não, era bem frustrante pra ele não ficar lá na Alemanha compondo óperas, né? Então ele ficava pra lá e pra cá. E nesse momento aí de exílio, né, que ele foi expulsa, mano, ele ficou 12 anos fora da Alemanha. Isso acabou com a raça dele, né? Porque ele era o maior patriota alemão daquela época. Então, como ele não estava na Alemanha e não podia estrear as óperas dele lá na Alemanha, o que ele fez? Ele decide escrever uma carta para ninguém mais, ninguém menos do que Franz Liszt, o músico mais influente da época. Mais que ele, inclusive. Falou: Liszt, me ajuda, amiga. Por que você não faz a minha ópera acontecer aí na Alemanha? Por favor. Então Liszt, como muitos outros músicos, sabiam separar a personalidade opressiva da personalidade artística do Wagner, que era um compositor maravilhoso. Então Franz Liszt decidiu estrear e conduzir as óperas dele. Deixou Wagner muito feliz, porque a Alemanha continuara a ouvir as suas óperas nas mãos de Franz Liszt. Passou um tempinho, Wagner entrou em depressão. Afinal, ele estava longe da sua terra natal, deprimido e falida, né? Sempre foi uma falida. E acima de tudo, ele estava longe do meio musical, que ele tanto amava. Ele já tinha 37 anos. Então ele começou a ter casos com mulheres casadas, criando causos e casos por onde passava. Ele adorava uma mulher casada. Mas isso era ruim, afinal ele vivia de apoio, né? Alguns amigos e admiradores davam um dinheirinho pra ele, mas aí ele catava a esposa do cara. Aí o cara parava de dar dinheiro pra ele. Então ele sempre tinha que ficar se mudando, porque ele sempre arranjava treta. E ele também começou a ficar meio surtadinho nessa época e ele parou de compor. Mas em determinado momento, o Wagner sombrio teve um colapso criativo. Teve uma ideia de criar uma arte diferente. Uma arte que ele chamava de arte total. Que tudo que você podia imaginar estava impresso ali na criação dele. Dança, poesia, dança, falei dança, enfim, artesanato, mentira. Atuação, artes visuais, uma coisa só. Ele falou: gente, ninguém nunca fez isso. Mas de que adiantara? Por que eu tô falando assim? Porque adianta, né? O cara era extremamente criativo e muito bom no que fazia. Mas ele gostava de imprimir nas artes dele pensamentos antissemitas. Ou seja, anti-judeu. O que fez com que nós, aqui na atualidade, inclusive o próprio Adolf Hitler, associar ele com o nazismo. Óbvio, mas obviamente não existia nazismo naquela época, então Wagner era nazista. Ele só era anti-judeus, que é quase a mesma coisa. E ele falava abertamente sobre isso nos seus discursos, nas coisas que ele escrevia. Era explícito, porque para ele os judeus eram inferiores mesmo. Eu acho particularmente que Wagner era meio recalcada, porque judeu sempre teve essa coisa de ser próspero
E eles também produziam artes incríveis. Ou seja, ele culpava a prosperidade, a fama de certos artistas judeus, porque eles faziam coisas comerciais só pra ganhar dinheiro. É tipo a gente falando hoje de música pop comercial que ganha dinheiro, mas na verdade não é uma arte genuína. É tipo esse pensamento conservador de que essa arte não é boa o suficiente, você tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. A minha que é genuína, que é profunda, que é alemã. É por aí. Pro Wagner eram artes artificiais e superficiais lixo. Era tudo inferior na cabeça dele. Não eram dignos da Alemanha. É isso que Wagner falava. Então Wagner passou a ser uma pessoa sombria, pessimista, má, tanto por ser um revoltado, né, exilado, né, da Alemanha, onde ali tinham judeus vivendo na terra dele e ele exilada. E todas as suas músicas escritas representavam, retratavam essa revolta desse período. Mas, como eu disse, sempre produzindo muito e escrevendo obras musicalmente incríveis. Wagner continuava na Suíça, morando lá, exilado, e conheceu um casal de comerciantes locais que ficaram apaixonados pela arte dele. Falou, nossa, como você é incrível. A gente vai te dar uma ajuda, a gente vai te dar uma mesada pra você não morrer. Aí a gente quer ouvir coisa bonita. Esse casal ficou bastante próximo a Wagner, chegou a dar pra ele uma casa no campo pra ele continuar escrevendo, pra ele não ter problemas de onde ficar, problemas financeiros. Ele tava bem ali resguardado por esse casal. Mas, como eu disse, Wagner adorava uma mulher casada. Uma safada. Wagner apaixonou pela esposa desse comerciante que ajudava ele. Escreveu poemas pra ela e tal. Isso não demorou muito pra vir à tona, né? O cara ficou revoltado. Como assim você dando de cima da minha esposa enquanto a gente te ajuda? Enfim, ele foi chutado, né, da casa lá e teve que fugir para outro lugar. Dessa vez ele foi para Veneza. Mas, pra surpresa dele, quando ele chegou lá em Veneza, ele recebeu uma carta e dinheiro desse casal, que apesar de tudo ainda admirava ele muito como músico e artista. Porque ele era bom mesmo. Com esse dinheiro ele alugou um apartamento e continuou escrevendo o quê? Óperas e artes e coisas. Mas não demorou muito. Em 1859 ele cansou de Veneza, né, das gôndolas, e foi para Paris de novo. Ele tinha um projeto de revisar todas as suas óperas, né, com aquela ideia de deixar elas melhores, produzir elas de um formato inédito e impressionante. Ele apostou na Thalshöher, que é a famosérrima lá que fez sucesso. Então ele conseguiu um pequeno apoio ali da realeza de Paris para estrear em Paris essa obra que tinha sido um sucesso anteriormente. Mas lá, em Paris, não foi. Na verdade, foi um fiasco. A estética de Wagner era muito moderna, porque o pessoal estava acostumado com uma coisa mais, não sei, romântica ainda. Wagner foi um precursor de um estilo, de uma estética moderna e inovadora, e os franceses não estavam preparados. Então, saiu de cartaz e ninguém queria mais ouvir essa desgreta. Então ele teve que ir embora de Paris. E agora ele pensou, pra onde que eu vou? Eu fico zanzando pra lá e pra cá, e não posso voltar para minha terra natal, Alemanha. Mas, gira meu vídeo, gira 20 vezes meu vídeo. O mundo capota. Ele dá voltas, meu amor. A roda da fortuna de Wagner girou 360. Em 1864, um rei tomou o poder lá, o Ludwig II. Esse rei aí tinha 18 aninhos e ele conseguiu o trono da Baviera. E esse rei, pra sorte de Wagner, era apaixonado pelas óperas e obras de Wagner. Ele amava a arte de Wagner e esse rei exigiu que Wagner retornasse à Alemanha. Olha só quem tá de volta. Então ele foi pra Munique sob as ordens do rei. Olha que chique, gente. Porque o rei era seu maior fã. Mas aí tem coisa. Eu já falei num vídeo aqui que sempre tem uns... Esse rei, Ludwig II, era homossexual. E na verdade, essa admiração é porque esse rei estava apaixonado por Wagner. Literalmente era isso. E Wagner, como não era bobo nem nada, reagiu com reciprocidade. Falou, nossa, eu também te amo, meu bem. Lógico, não um rei, todo mundo vira folha. Eu viraria folha. Ah, eu já virei. Ele pensou, mano, eu vou ter apoio de um rei. Eu preciso manter esse cara na minha vida, mesmo que isso signifique que eu tenha que... Mano, esse rei pagou todas as dívidas de Wagner. Todas. Patrocinou todos os seus trabalhos. Mano, é uma bunda virada pra lua, Wagner. Na verdade, a bunda virada pro rei. Mas é muita sorte, é muita sorte. Que a partir daí,
Demorou. Depois desse apoio real, né, supremo, né, do próprio rei, ele se consolidou como o maior compositor da Alemanha na época. Isso depois de 15 anos exilada, desesperada. Lá estava Wagner, no topo da Alemanha, estreando suas incríveis óperas. Mas não demorou muito para o Wagner começar a aprontar, porque ele sempre arranjava uma comprometida para brigar com o cara, e dessa vez ele embuchou a esposa do maestro. E ela era 24 anos mais nova que ele. E ela se chamava Cosima. E essa Cosima era filha de ninguém mais, ninguém menos que Franz Liszt. Ou seja, ele caçou briga com o maestro, que era casado com a Cosima, engravidou a Cosima, que era filha do seu melhor amigo Franz Liszt, que ajudou ele no passado. Então ele engravidou a filha do Franz Liszt, que era 24 anos mais nova e que era casada. Tava todo mundo muito pé da vida com Wagner. O rei, o Liszt, o maestro e a Cosima, talvez. Porque a Cosima passou de esposa, filha de Franz Liszt, por uma vagabunda, por uma concubina. Gente, Wagner era péssimo, ele não sossegava. E sim, gente, esse foi o maior escândalo da época, eu não tô exagerando. Era um absurdo isso ter acontecido. Nem o rei lá, viado, que era apaixonado no Wagner, ficou do lado do Wagner. E todo mundo tava pressionando o rei a exilar de novo o Wagner, que tira esse cara desse país. Toda vez que ele vem em volta, ele apronta. Mas como o Wagner era maravilhoso, fez o rei mudar de ideia. Não sei como. Mas o Cat não adiantou. Outros líderes, outras pessoas começaram a pressionar o rei e falar: tirem esse lunático da Alemanha. Então o rei teve uma solução. Ele comprou uma mansão, assim, gigantesca, num lugar isolado, numa vila chiquérésima, assim, hectares e hectares, uma mansão, pra ele ficar de boa. Falou: amor, vai lá, fica lá, pra poeira baixar. Gente, era muito amor, né? Esse rei amava muito Wagner. Mas Wagner tava cagando. Wagner estava apaixonado pela Cosima, que ele engravidou, né? A filha de Franz Liszt. Falou: mano, mas eu quero ela. Mas ela ainda estava casada com o maestro, que também não queria saber dela, dessa vadia. E ela fugiu com Wagner pra essa mansão aí. Foi ela e o bebezinho. Durante anos, a Cosima pedia divórcio pra esse marido dela lá, o maestro, porque ela queria casar com o Wagner. Ela já tinha 2 filhos com o Wagner já. Mas mesmo assim, divórcio já era uma coisa ruim. Mas pior do que isso era você ser casado com o outro e ficar com o outro. Mas finalmente esse maestro foi vencido pelo cansaço e concedeu o divórcio pra Cosima. E eles finalmente se casaram no Natal de 1870. O Wagner já era um vovô, né? Praticamente. E ele compôs uma música linda pra Cosima, fez um evento maravilhoso de Natal. E os dois viveram felizes para sempre nessa mansão, um campo lindo. Só que não. Só que sim. Em meados de 1875, já tava tudo bem, né? Tava lá com a Cosima, nessa mansão. O rei, ainda apaixonadíssimo no Wagner e nas suas óperas e músicas, falou: aqui, Wagner, o que você acha de eu pegar as minhas riquezas de rei, porque eu sou rei, não sei se você sabe, e a gente constrói a maior casa de ópera pra você. Aí o Wagner olhou pro cara dele e falou: gente, o que eu tenho que fazer pra você me dar uma casa de ópera pra mim? Aí o rei falou: mas eu quero pra você criar suas óperas e estrear elas lá sem precisar encher o saco de outros lugares, de outros maestros, de outras casas. Aí você tem a sua própria casa de ópera e você cria suas coisas, e é lindo. Assim, o sonho de Wagner tinha se concretizado. Não havia nada no caminho dele. Ele tinha absolutamente tudo, nem a faca e o queijo. Ele tinha o mundo em suas mãos. E foi nessa casa de ópera que ele pôde inovar realmente. Lá ele realmente pôde implementar aquela ideia dele de uma arte total. E isso inovou demais, porque essa casa de ópera passou a ser o point, porque era muito diferente as óperas dele e as superproduções. Era tudo muito incrível. Se você não sabe, o Wagner é responsável por várias coisas que a gente hoje em dia usa em grandes espetáculos, tipo musicais, onde a orquestra fica num poço, assim, escondida assim da plateia. Foi ele que inventou isso. Foi Wagner que inventou escurecer a plateia. Antes era tudo iluminado. Ele inventou o escurinho do cinema. Wagner inovou a experiência de se entreter com as artes aqui no palco. Ai, meu Deus! Imagina, isso naquela época era... E isso com o apoio do rei. Ele promoveu os maiores eventos da história. E figuras ilustres frequentavam aquele lugar. Nietzsche, Tchaikovsky, Saint-Saëns, até o imperador do Brasil foi
ver um espetáculo. O imperador queria levar o Carlos Gomes pra estudar lá e falar, gente, fica lá que tá acontecendo, lá que tá dando o rolê. Mas isso tudo, gente, gastando uma fortuna do rei e sendo o mais elitista, branco, opressor de todos. Sempre sendo esse cara escuro. A arte era linda, porém era opressora. Que coisa mais eurocêntrica. Agora estamos em meados de 1877 e Wagner estava escrevendo a sua última ópera, a Parsifal. E ela demorou muito tempo para ficar pronta, demorou 4 anos. E ela foi estreada, logicamente, nessa grande sala de ópera dele e foi um sucesso. Então, como ele já estava no auge do auge, Wagner decidiu pegar a Cosima e os seus filhos para passear num lugar que ele adorava, que ele já tinha ido várias vezes, que é Veneza. Aqui, vamos lá, vamos passear? E ele estava numa viagem luxuosa, num palácio com a sua esposa Cosima. E de repente ele soltou uma assim que ela... Como assim o rei tem coisinhas com você? Aí ele... Você não sabia, ele me apoia e tal, e não sei o que, mas não é nada que você tá pensando. Aí ela, como assim? Aí eles começaram a discutir, gritar um com o outro. Aí ela... Aí ele, não fiz isso, eu não fiz isso. Enfim, a discussão esquentou. Eles discutiram tanto que o Wagner teve um infarto e caiu duro. Aos 69 anos de idade, Wagner sofre um ataque cardíaco na frente da Cosima e veio a falecer ali no local. Naquele mesmo dia, o corpo de Wagner foi conduzido pelas gôndolas de Veneza. E depois o corpo foi levado para a Alemanha, onde foi enterrado num lindo jardim. Esse jardim que vocês estão vendo, olha que lindo. Agora vamos a algumas curiosidades de Richard Wagner. Sim, Hitler era extremamente fã de Wagner, era o compositor favorito dele, e sua ópera favorita era essa última aí, a Parsifal. É muito evidente nas escritas de Wagner os pensamentos anti-judeus. Obviamente Hitler compartilhava desse pensamento, então ele andava para baixo e para cima com uma vitrola de disco tocando essa ópera aí, Parsifal de Wagner, olha só. Mas olha essa foto aqui de Hitler com os netos de Richard Wagner. Talvez queime a tela que você está assistindo aí. Falando em Alemanha, em Hitler, houve um período na Alemanha onde as obras de Wagner foram censuradas devido ao Holocausto, né? Devido a tudo que aconteceu. Não era permitido executar esse compositor, afinal, né, gente? Mas muitos historiadores e musicólogos tentam separar isso, essa ideia de que Wagner era anti-judeu, que não tinha nada a ver com isso é só uma interpretação. Muita gente tenta passar pano no Wagner para que a gente consiga apreciar a arte dele e separar esse pensamento que ele tinha. Mas a gente sabe que Wagner era um bosta, mas a gente consegue separar hoje em dia, né, o que é negativo e o que é positivo. Mas você pode expressar a arte de uma forma negativa, infelizmente ele fazia isso. Mas musicalmente eu sempre digo, a música instrumental ela não é capaz de ser negativa e nem opressiva. As letras dele sim. Wagner era apaixonado por cachorros. Ele e a Cosima tinham vários cachorros de raça. Outra curiosidade é que a famosa Cavalgada das Valquírias que eu toquei no último vídeo lá é o tema mais tocado no cinema, assim, para momentos de aventura e emoção e grandiosidade, tornando assim o tema mais famoso que Wagner já criou. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da história de Richard Wagner. Comenta aí embaixo qual é o próximo compositor aqui do Tudo Sobre. Então é isso, né? Um beijo do Fran.